A paz, passando para desejar um ótimo dia para você, abençoado. Dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E que não adianta eu e você ficarmos aí nessa ansiedade, nesse sofrimento, sem dormir, sem comer. Eu sei que às vezes é difícil de se controlar. E isso torna-se uma doença física. E que nós temos que procurar ajuda, porque isso nos maltrata. Mas sabe por quê? Porque o tempo que era para nos ser favorável, quando nós estamos nesses momentos, ele se torna o nosso pior inimigo. Não é mais aquele professor, aquele que a gente aprende com ele, aquele que a gente valoriza por causa dele as coisas e as pessoas. Não, eu olho para aquele tempo. O Cronos, eu olho, que é no relógio, vai passando horas, minutos, segundos e eu vou me desesperando. O tempo está correndo, e aí? Porque eu estou pensando com o meu lado humano, eu estou somente na carne, porque quando eu estou no espiritual, aí sim, eu vou para o Kairos, o tempo de Deus. Aquele tempo que ele diz para a gente, também em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Se ele disse isso, é a pura verdade. E se nós observarmos o que tem lá, há tempo para tudo, para viver, para morrer, para sorrir, para iniciar um relacionamento, para terminar, para você construir coisas e depois para você ter que destruir, desfazer. E nós não respeitamos esse tempo. Olhamos só para o nosso relógio e ficamos desesperados quando aquele tempo está findando. E já o tempo de Deus, ele é perfeito. Então, ele diz para nós, por que você anda ansioso quanto ao tempo? Aquele dia está chegando do seu compromisso, do seu exame, da sua cirurgia, da sua audiência. E você não sabe o que fazer, confia em Deus. Porque o tempo é dele e o de repente dele pode acontecer, porque ele nos garante que há um tempo determinado para todas as coisas. E ele comanda o tempo, está aqui no Salmo 91, também em outras passagens na Bíblia. Fala sobre isso, mas está aqui no Salmo 91. No versículo 4 e no 5, presta atenção. Pois 1000 anos aos teus olhos, aos meus olhos e os seus olhos, são como um dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. É assim, né? E agora é que está assim. O tempo está passando tão rápido que nos assusta. Quando menos esperamos, passaram-se horas, dias, meses, anos. E a gente teme, a gente se desespera. O que foi que eu fiz? E é porque nós não sabemos o fim. Aonde está ali a finalização, o nosso chamado para Deus? E se soubéssemos? Aí é que ficaríamos perturbados de verdade. Mas Deus sabe tanto das nossas falhas, da nossa pequenez, dos nossos medos. Ele nos conhece, que Ele não nos permite saber. Algumas pessoas, pouquíssimas, sabem. E se preparam para isso. E mudam suas vidas, seus caminhos, sua postura, se preparando para o tão grande dia que verão a face do Senhor sem medo, porque eles sabem da verdade, e a verdade liberta. Diz no 5, tu os arrastas na torrentes e são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca.
Você já observou algumas coisas, né? Quando vem ali a florescer, é tão rápido. Observa aquilo dali. E às vezes Deus diz pra gente: acorda, desperta, porque os dias do homem são contados. É tão ali, tão rápido, e que a gente não se preocupa com o melhor para nós, que é o reino de Deus. É o reino de Deus. Não se desespere, busque primeiro as coisas do alto, não fica só sentado ali no trono esperando, meu Deus, né? Só se lastimando. Não, eu sempre falo isso para você. Espera se movimentando, indo, buscando, que Deus vai te responder no tempo certo. Porque o que você pensa que vai demorar, pode ser, no de repente de Deus, pode ser agora. Agora você acordou e não sabe o que fazer. Eita, são as 3 horas da tarde, eu tenho que ir, eu tenho que ter isso, eu tenho que fazer. Senhor, o que será de mim? Aí ele diz: o tempo me pertence. Porque 1000 dias, 1000 anos, aliás, podem ser um dia podem ser 1000 anos, e assim vai. Agora você tem que confiar. Você tem que confiar e acreditar que ele pode mudar no de repente todas as coisas. E tudo que estava fora do lugar retorna ao lugar devido. Mas para isso vamos sair dessas lamentações, de ficar só temendo e se lastimando. Não, levanta, né? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que vai acontecer no tempo certo, no Kairos de Deus, que por mais que digam o tempo está acabando, você não vai conseguir, você está perdido. Ele vem e diz: o tempo é meu, eu mudo todas as coisas, o que era para ser daqui a muitos anos vai ser agora. Você crê? Você crê que o nosso Deus, que pode mudar, acrescentar dias na nossa vida, escutando os seus clamores, as suas orações, Ele muda, Ele faz retroceder o sol, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Meu irmão, vamos acordar. E vamos parar com esses, de nos atormentar com coisas que nós não podemos resolver, com coisas que nós não temos o controle. É impossível. Então é para Deus. Aquele que na hora do impossível chega e diz: tu não pensava que ia demorar, que esse sofrimento ia se prolongar? Eu cheguei. Cheguei hoje, agora, para fazer um de repente na tua vida. Não olha tanto para esse relógio, contando aí as horas, se perturbando. Por que te perturbas? Vamos dizer como o rei Davi. Olha no espelho e diz: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? É um sofrimento tão grande quando a nossa alma se perturba, quando ela se inquieta, quando sai do físico os nossos medos, a nossa inquietação, e vai para o espiritual. Ai, só a mão de Deus, só a mão de Deus. Tem um louvor que diz: lembra quando você estava um fio para desistir, né? E que a mão de Deus te sustentou para você não cair. Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Mas nós precisamos respeitar o tempo de Deus, que pode ser aos nossos olhos, está aqui no Salmo 90, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem. Que
se foi na vigília da noite. Eita Deus maravilhoso. Você crê que o de repente de Deus vai chegar na tua vida, porque o tempo é dele. Não era aquela pessoa que disse, você tem X dias para fazer. Você tem X horas para fazer. Isso acontece em tudo, são as dívidas, você tem tal dia para pagar. É na questão da saúde. Olha, só tem tal dia, 1 mês de vida, 3 meses, só 3 horas para conseguir fazer esse procedimento, senão irá morrer. Mas só que nós, humanos, não sabemos o tempo de Deus. Nós não sabemos, ele pode mudar todas as coisas. Eu conheço muitas pessoas que foram desenganadas, que o médico disse X tempo para você. E essa pessoa está aí, contando para todo mundo o que Deus fez na vida dele. Oh, meu irmão, confia. Apenas confia e crê que Deus fará, que vai chegar o tempo de cantar. Vai chegar esse tempo. Agora, as situações e as pessoas dizendo que não, eu confio. Eu tenho um Deus que pode mudar, sim. Diga, confie. Muitas vezes eu me levantei em meio às situações que abalavam todos que estavam em volta e me abalava também, porque eu não sou diferente, mas eu acreditava que o tempo de Deus iria chegar. E eu dizia para as pessoas ali na frente, daqueles especialistas que estudaram anos e anos, que foram para o exterior, que fizeram isso, aquele que dizia não, e eu dizia sim. Eu creio em um Deus que faz o impossível e vai fazer perante os olhos de vocês. E um momento aquilo foi se arrastando e as pessoas dizendo, tá vendo? E repetiam, tá vendo? Tá vendo? Eu dizia, mas no último momento, porque o tempo é de Deus, vai acontecer. E foi. Às vezes Deus faz antes, às vezes só ali quando já está no limite, quando já está fechada a pedra, como Lázaro. Mas para ele não tem impossível, e ele diz, tira a pedra, teu milagre vai acontecer. Mesmo que as pessoas em tua volta já estavam uns chorando, uns comemorando com a tua derrota, e até você com medo que não acontecesse, se reclamando, dizendo, porque eu não fiz, eu cheguei e vou provar que eu sou o dono do tempo. E que se eu quiser fazer, não tem nada atrasado nem adiantado. O controle está em minhas mãos. Creia. É tudo desabando em você, eu creio. Você está orando e pedindo, não está acontecendo. Eu creio que no tempo de Deus vai acontecer. A fé move montanhas e te deixa forte para subir a montanha e ultrapassar. Se você está com Deus, não tenha medo. Tudo. O tempo, a natureza, as pessoas, tudo vai estar a seu favor. Tu crê? Pois creia. Creia que verás o mover de Deus na tua vida. Que não só você, mas todos em sua volta vão presenciar aquele grande milagre que todos diziam que não tinha mais tempo. Mas para Deus há sempre tempo, porque o tempo é dele e não é impossível para ele. Eu espero que essa palavra possa cair aí no teu coração como aquela semente que eu sempre falo, na terra fértil. Se agarra,
Se agarra nessa palavra, como se você estivesse aí no meio do mar, sem saber nadar, esperando um bote, alguém joga e você fica segurando ali naquele bote, eu tenho que me salvar. Se agarra assim na palavra de Deus, porque ela é viva, eficaz e não volta vazia. Tenha um dia abençoado. Deus na sua vida sempre, porque Deus é bom o tempo todo. E grandes coisas Ele fará. Paz, paz, fé. Fé se alimenta da palavra. Conhece a palavra. A verdade está na palavra de Deus. Vai te libertar, te dar força, restaurar, tornar tudo novo. Tudo novo. Oh, Deus bom. Dê um glória a Deus aí.